Se tu me dissesse há um tempo atrás que eu ia estar perdida no metrô de Madrid com uma mala de 23 quilos, eu juro pra ti que não tem nada em mim que iria acreditar no que você está falando. Tenho certeza que a eu de 22, 23 anos nunca imaginaria uma situação como essa, nunca conceberia o meu corpo estar vivendo esta imagem, juro. Para quem não me conhece, eu sou Bruna Fanny Duarte, eu sou pesquisadora, antropóloga, professora, uma série de outras coisas, mas sobretudo, autora de uma das piores fotos de passaporte da minha geração, eu te garanto. Não sei se tem alguém que me supera nessa. Em 2023, eu ganhei uma bolsa de doutorado sanduíche, que é o sonho acadêmico de metade do meu Twitter e o pesadelo logístico da outra metade. Para a galera dos signos que gosta de olhar o mundo por essas lentes, gente, eu sou de Capricórnio. Se uma capricorniana conseguiu, qualquer pessoa consegue. Primeira coisa que eu acho que é importante contextualizar, eu fui com essa bolsa de doutorado sanduíche, que é uma bolsa brasileira, ou seja, pelo governo brasileiro, para passar uma temporada morando na Espanha. Eu passei especificamente na Universidade Complutense de Madrid, onde essa bolsa me dava um salário mensal que pagava aluguel, alimentação, absolutamente todos os gastos durante o meu período fora. O que importa mesmo para esse vídeo é eu comentar um pouquinho dessa experiência, como foi os primeiros choques culturais, o que eu percebi, como que foi a adaptação. E a primeira questão que eu quero falar dos primeiros dias foi realmente a alimentação, que era uma preocupação que eu tinha. Se eu realmente ia me adaptar à comida espanhola, se era tão diferente assim do Brasil, se ia ter o nosso bom e velho arroz e feijão. E essa foi uma grata surpresa, né? Infelizmente não tinha o arroz e feijão todos os dias como a gente está acostumado aqui no Brasil. É óbvio que você encontra isso no mercado, mas se você fosse comer no restaurante da universidade ou em qualquer outro setor, esses são pratos que não seriam assim facilmente encontrados. O arroz você encontra na paella, né? Que é um prato clássico e tradicional da Espanha, mas também encontra em outros pratos, enfim, mas não é assim, né? Tão tradicional como aqui no Brasil, ou pelo menos para mim, onde eu moro, né? Então, a primeira coisa que eu percebi foi realmente o menu. Quando você vai comer num restaurante, mesmo dentro do restaurante da universidade, que era super mais econômico que outros, eles te oferecem um menu. O que é um menu? Super chique. O menu é que você pede a entrada, o prato principal e uma sobremesa. Eles te dão 3 opções de entrada, 3 opções de prato principal e 3 opções de sobremesa, e você escolhe dentre as 3 o que você quer pedir. Isso é fantástico, porque realmente a questão é que você come muito. Eu pensava, nossa gente, como que eles dão conta de comer todos esses pratos? Em geral, eles combinam uma coisa mais suave, né, na entrada, para depois o prato principal ser um pouquinho mais pesado. Mas eu acho que uma das grandes diferenças também é o tempo de intervalo do almoço. Em geral, eu percebi que em Madrid havia um hábito de passar um grande período do almoço conversando, né? Muitas vezes na universidade, depois de um seminário ou alguma coisa, a gente ia almoçar no restaurante e passava ali tranquilamente 1h30, 2 horas almoçando, né? Tanto que, assim, se conversa muito, então é um período de intervalo que é meio que de praxe para os funcionários, para as pessoas, para todo mundo que trabalha na Espanha. Então, por isso que também o almoço ele pode ser mais bem servido, né? Porque você passa mais tempo realmente ali comendo e conversando. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu admiro de lá, justamente porque te dá mais tempo para passar com os amigos, eles têm isso inserido na sua cultura, e às vezes eu vejo que aqui, ou na minha realidade pelo menos, eu não tenho tanto tempo para passar com meus amigos nesses intervalos do dia a dia. Ainda falando sobre comida, porque eu acho que é o primeiro impacto que a gente tem mais profundo, né? As horas de comida também eram diferentes. Uma coisa que eu percebi é que o café da manhã ele era servido nas cafeterias até o meio-dia, e lá, como café da manhã, eles têm muito forte o hábito de comer pão com tomate. Pra gente soa muito estranho comer pão com tomate assim, tipo, pão com tomate. Tomate assim, tipo, pão com tomate. Mas lá eles têm tomate ralado e eles colocam, e fica uma delícia, realmente, eu nunca tinha vivido essa experiência, né? É como se fosse um baguete, eles colocam azeite de oliva, ele vem torrado, quentinho, e esse tomate ralado, temperado, em cima. E é o que eles usam, né, comer no café da manhã. Ou pão com abacate, ou até mesmo uma tortilha de batata,
que aí bom, eu posso colocar uma imagem aqui no vídeo para vocês entenderem o que é. Que é uma fatia, né? Então o café da manhã, eles estão, para vocês verem que eles não são tão diurnos, né? Na minha perspectiva, porque o café da manhã é até o meio-dia, o almoço ele acontece entre 2 e 4 da tarde e pode durar 2 horas. E isso foi uma questão interessante, porque eu fui para lá fazer trabalho de campo e uma das entrevistas do meu trabalho de campo foi no intervalo de almoço de uma das minhas interlocutoras. E eu realmente estava ficando preocupada, assim, esse almoço não acaba nunca? Será que ela não está atrasada para o trabalho? Porque a gente já estava há um mó tempão falando, e na realidade ela estava dentro do intervalo dela. Além dessas questões alimentícias, tem também a Sestia, que é institucionalizada, eu já falei sobre isso nas redes vizinhas, que a Sestia lá é institucionalizada, então muitas vezes você não acha o comércio aberto depois da hora do almoço, porque é o horário da Sestia. Eu achei isso incrível. E os hábitos noturnos. Eu acho que essa é uma das coisas que eu já comentei também nas redes vizinhas, que eu adorei lá, porque eu sou uma pessoa noturna, e as pessoas lá são super noturnas. Como o dia no verão, ele dura até 10, 11 horas da noite, ou seja, eu quero dizer com isso, que o dia no verão, o sol, a claridade do dia, ela dura até tarde mesmo, e as pessoas aproveitam, né, para ficar mais na rua e etc. Mas mesmo assim, de noite, quando tá tudo escuro, de madrugada, tem muita gente na rua, muita gente em Madrid aproveitando a cidade, gente nova, gente velha, criança, inclusive, desfrutando do que a cidade tem para oferecer. E Madrid, especialmente, é uma cidade que tem muito para oferecer, muita cultura, muita vida, programa para todos os tipos de gosto. Então era realmente, sentia-se muito mais que dava para se viver. Bom, aí tem também algumas outras questões, né? Apartamento em Madrid, eu acho que é quase mais fácil a Rihanna fazer um novo álbum. Gente, tem exagero. Achar um apartamento em Madrid e em Barcelona é muito difícil. É uma tarefa difícil, muitas pessoas querem que você feche um contrato sem contrato. Tem realmente uma crise, inclusive teve já manifestações em torno, em função da vivenda em Madrid, que é realmente uma questão em pauta lá. Mas eu utilizei o aplicativo Idealista para procurar apartamento e foi por onde eu realmente encontrei. A dica que eu dou de ouro é você colocar o filtro dos mais recentes e entrar em contato o mais rápido possível, né? Não recomendo ninguém a fechar negócio do Brasil antes, justamente porque as bolsas, por exemplo, de mestrado e doutorado de sanduíche, essas bolsas elas possibilitam que você tenha um período para achar um lugar para ficar. É melhor você fazer isso e ficar no Airbnb enquanto procura, 1 ou 2 semanas, do que você sofrer um golpe, por exemplo, né, e perder teu dinheiro, enfim, em função. Eu sei que gera mais insegurança, isso, mas é o mais tranquilo, seguro a se fazer para você conhecer a cidade, sentir se você quer morar mais no centro, mais afastado. Isso depende do tempo que você vai ficar lá. Então, tudo isso influencia. Beleza, eu tô aqui, gente, com guia, tá? Porque tô retomando agora esse trabalho de blogueira, não é fácil. Tem alguns momentos marcantes desse período em Madrid, porque esse recém é o primeiro vídeo, né, dessa série, onde eu vou contar um pouquinho dessa experiência. E uma das questões mais importantes para mim nesse período, realmente, todo brasileiro que mora ou morou fora sabe que nada se compara ao valor de ter um amigo brasileiro para você compartilhar os momentos de perrengue enquanto você está vivendo fora. E eu tive muita sorte, porque antes de ir, eu conheci um estudante da UFSC, que é a minha universidade, que também iria para Madrid no mesmo mês, fez a prova de espanhol comigo e iria exatamente para Madrid passar esse período ao mesmo tempo que eu por lá. Então isso para mim foi um grande privilégio, uma grande oportunidade, porque foi a prova justamente de proficiência que me fez com que conhecesse ele e pudesse dividir os perrengues da prova, os perrengues do processo, a burocracia, o visto, a ida a Porto Alegre para, né, falar com o consulado, etc. Quando saiu o resultado da prova de espanhol, né, que eu descobri que o Robson também tinha passado e que ele também iria para a Espanha e que também seria no mesmo período que eu. Ter o Robson por perto foi tipo ter uma rede de segurança emocional em forma de gente. Muita gente se acostumou com a gente nos meus stories. Inclusive até hoje alguns amigos, quando nos veem juntos, falam: ah, que saudade dessa dupla, que saudade de ver vocês por aí. E, enfim, foi muito bom realmente para desabafar, para rir das nossas próprias tragédias, para reclamar dos espanhóis sem culpa e para poder falar português, né? Realmente, porque cansa muito quem vai para fora pela primeira vez, ou mesmo quem vai para fora, eu acredito que seja parecido assim, mesmo não sendo a primeira vez, cansa muito você falar e escutar outra língua,
e só poder se comunicar através dessa outra língua, porque você tem que ficar pensando o tempo inteiro. Um dos nossos primeiros choques também com a questão, na verdade não foi choque, foi plot. Um dos primeiros plots com a Espanha, enfim, que era um medo que a gente tinha antes de ir, e como que foi depois, foi totalmente questão do dinheiro, né? Porque o dinheiro sempre ele, né? Para os da astrologia, como já sabem que eu tenho o meu sol em Capricórnio e a lua em Touro, fica difícil não pensar no dinheiro. E nos meus primeiros dias na Espanha, cada vez que eu via o preço, me dava um mini infarto real, porque eu ficava convertendo, né? Então, se eu via, sei lá, um chiclete, ele custava €1, eu calculava que aquele €1 valia tanto, né, em reais, enfim. Se era €5, era tipo mais de R$40, €10, mais de R$80. Então um pão virava Meu Deus. Só que aí veio o clique. A bolsa era correspondente em euro. Então era ainda, além disso, era pouco mais que um salário mínimo europeu, um salário mínimo espanhol. Então não precisava pensar como quem recebe em real, porque eu não estava vivendo em real, né? Então, com €10, eu comecei a perceber que com €10 eu podia ir no cinema, ou ir no teatro, ou jantar em um lugar digno, de primeiro date, por exemplo, ou encher uma sacola de mercado, né, de coisas para tomar café, por exemplo. E com R$10, se eu fosse pensar assim, eu não conseguiria fazer isso. Então, esse foi o primeiro plot. Então, é real que o meu primeiro maior desafio não foi o idioma, nem a comida, foi desapegar dessa, digamos, pobreza simbólica, né, porque é uma sensação que a gente carrega aqui no Brasil, infelizmente, de que nada vai dar, de que não vai dar, de que o dinheiro não vai chegar e que de alguma forma sempre vai faltar. Então esse foi exatamente o primeiro plot, foi a grana. A verdade, gente, é que eu fui para a Espanha achando que o intercâmbio era só sobre o currículo ou sobre uma experiência acadêmica interessante. Mas ele me mostrou muitas e muitas vezes que a parte mais importante dessa jornada nunca entra no Lattes. Não é a que vai entrar no Lattes. Mas calma, tá? Teve muita coisa pela frente, teve amizades improváveis, tapas ruins, que são os petiscos, né? Tapas. Festas boas demais e uma crise existencial por semana, tá? E eu vou contar tudo no próximo capítulo. Só não esquece de curtir, comentar esse vídeo e seguir o nosso canal.